de Ti, que Teu Espírito Santo me use para edificação da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Antes da leitura, irmãos, e a gente vai, eu também não quero correr muito, não é? Não é do meu feitio, assim, não é? Tentar correr com a mensagem, para deixar coisas importantes sem serem comunicadas. Nós vamos ler alguns textos, né, porque esta é uma mensagem temática, nós vamos trabalhar sobre esse tema, em cima desse tema. O que eu tenho sido no reino de Deus? Um instrumento de bênçãos ou uma pedra de tropeço? Pedra de tropeço, né, é aquilo que faz as pessoas se escandalizarem e até abandonarem a Deus. Eu tenho contribuído mais para que as pessoas, ao olharem para a minha vida, para a maneira como eu vivo e para o que eu falo, elas se aproximem mais de Deus ou elas se afastem mais de Deus. Você já deve ter ouvido as seguintes expressões, por exemplo, para ser crente igual fulano, eu não quero não. Se um dia eu for crente, né, quero passar longe daquela pessoa que se diz crente, por causa do mau testemunho. Por quê, irmãos? Porque a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, a nossa vida passa a ter um novo sentido, é completamente diferente. Ontem o pastor Sandro, mais uma vez, quem esteve ontem lá em Sepetiba, né, ele foi muito feliz nas colocações, né? Às vezes o crente, ele recebe um novo coração, né? É diferente, a experiência de salvação faz uma mudança que nenhum cirurgião plástico consegue fazer, nenhum médico, nenhum cientista, sabe, ninguém consegue fazer, porque é uma operação interior, é uma mudança de vida, é uma mudança de coração, e isso traz seus reflexos, as suas consequências, não é mudança de religião. Eu era da religião tal, agora eu sou bíblia, agora eu sou evangélico, agora eu sou protestante, não é? Não, é mudança de coração, e a mudança que Cristo opera em nós, irmãos, ela é tão maravilhosa e tão profunda, que nós vamos passar a viver a partir desta mudança, basicamente em função de pelo menos, né? Eu seria muito ousado e talvez não verdadeiro se eu dissesse que apenas existem essas duas prioridades na vida do crente, mas são dois princípios importantíssimos que vão reger a vida daquele que conhece a Cristo, irmãos. Primeiro, quando nós conhecemos a Cristo, a nossa prioridade 0001 é glorificar a Deus através da nossa vida, amém, irmãos? É glorificar a Deus. Quando conhecemos a Cristo, todo cristão, todo convertido, ele precisa entender que a partir daquele momento a sua vida vai ser para glorificar a Deus, porque dele, por meio dele, para ele são o quê? Repita mais uma vez, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é porque eu, por meio de mim e para mim que são todas as coisas. Nós entendemos às vezes errado. Às vezes a mensagem que está sendo pregada, né, na igreja, eu estou abrindo um leque bem grande aqui, é que eu vou a Cristo porque é para mim, é por meio de mim, é para a minha vida, é que são todas as coisas. E não é verdade, é por ele, por meio dele, para ele. Então a minha vida, ela precisa glorificar a Deus através de tudo que eu sou, né? Isso envolve o que somos, o que falamos, o que pensamos, o que sentimos e o que e o porquê fazemos, né? Como agimos, como reagimos e até a maneira como vestimos, né? Os irmãos sabem que houve um tempo que a igreja, ela trabalhava muito, né, na questão dos usos e costumes, trabalhava muito, de proibir tantas coisas, tantas vestes, tantas coisas, e só que nós estamos quase que no outro extremo hoje, né, onde não se proíbe nada, é tudo natural, e às vezes não há, pastor, mas o que tem que ser diferente é o coração, não é a maneira de se vestir. Irmãos, eu até... isso está dentro do contexto da minha mensagem, né? Os irmãos se lembram que desde que eu, né,
pastorei a igreja há muitos anos. De vez em quando eu falo que todo crente precisa ter um espelho bem grande em casa. Quantos se lembram aqui, irmãos, que de vez em quando eu falo isso? Tem que ter um espelho, pelo menos de 2 metros em casa, 2 por 1 de largura, né, do chão até, né, a altura de 2 metros, para que quando nós formos sair de casa, não só a gente dá uma conferida para ver se o cabelo não está meio despenteado, as mulheres, né, se o batom está direitinho, se o brinco está bem colocado, enfim, aqueles detalhes da roupa, né, da gola e tal, ver se está direitinho, não só para fazer uma conferência na estética, né, na estética propriamente dita, mas para dar uma conferência também na questão de que aquela vestimenta, aquela roupa, sabe, convém, não é só para ir para a igreja não, porque às vezes, não, essa roupa aqui é para ir para a igreja, aí a roupa que não é para ir para a igreja, pode qualquer coisa, é claro que não, né? Então, houve um tempo em que a igreja proibia tudo, e os irmãos sabem aqui, nós temos muitos irmãos, né, que conheceram a Cristo em outra denominação e foram grandemente abençoados nessas denominações, mas que há 30 anos atrás se trabalhava muito a questão dos usos e costumes e principalmente o jovem. Eu era da Nova Vida, irmãos, eu era da Nova Vida. A igreja Nova Vida qual era? Era uma Nova Vida um pouco assembleiana. Eu me lembro, talvez minha mãe vai até assistir essa mensagem, mas uma vez minha mãe aparou uma pontinha do cabelo dela e ela foi chamada a atenção, irmãos. Ela foi chamada a atenção por causa disso, né? Isso na Nova Vida, imagina as outras denominações. Então, hoje a gente não tem mais essa questão, nós trabalhamos, a igreja de um modo geral, ela trabalha mais na questão do bom senso, do equilíbrio. Agora, siga o conselho do pastor Jorge, tem aquele espelho, para se você tiver uma dúvida, dê uma olhadinha, né? Tanto homens quanto mulheres. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então, o que nós vestimos entra nesse escopo, né, de que, para eu saber se a minha vida está glorificando a Deus. Então, primeira prioridade, né, desculpa aqui a redundância, é glorificar a Deus através do que eu sou, do que eu falo, do que eu vivo, do que eu penso, sabe, e até do que eu visto. E a segunda, irmãos, a segunda missão do crente é conduzir outras pessoas a Cristo. Aquilo que nós recebemos, nós não podemos guardar para nós mesmos. Jesus, antes de ser levado às alturas, ele deu uma missão aos seus discípulos, que se estende a todos nós. Ide por todo mundo e o quê? Pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, ide por todo mundo. Esse ide por todo mundo, existe um verbo um pouco diferente a gramática, principalmente do grego, que foi escrito no Novo Testamento. Existe um tempo verbal no grego, que é quase o nosso gerúndio aqui, né? Chamado auristo. Em vez de ser ide, simplesmente ide, né? Quando você for por todo mundo, você vai lá e você vai pregar o evangelho. O sentido não é vá lá e prega o evangelho lá, não, esse ide, na verdade, é indo por todo mundo e pregando o evangelho. Então, aonde você estiver indo, no seu trabalho, na sua casa, na sua parentela, né, sabe, na sua faculdade, na sua roda de amigos, você está passeando, você precisa aproveitar. Você nem sempre vai ter, vamos dizer assim, uma abertura para abrir a sua Bíblia, para pregar o evangelho, quase sempre, aliás, a gente não vai ter essa oportunidade em outros lugares, mas com a sua vida, né, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de falar, com o seu testemunho, e quando há uma oportunidade, com certeza, você realmente falar do amor de Deus. Então, irmãos, nesse segundo ponto é que entra o tema que nós vamos enfatizar nesta manhã: conduzir pessoas a Cristo. E dependendo de como nós colocamos em prática o que foi falado no ponto anterior, que é glorificar a Deus, dependendo de como nós colocamos isso em prática, o que fazemos, como fazemos,
o que falamos, como nos comportamos, como agimos e como reagimos, nós estaremos ou aproximando ou afastando as pessoas de Cristo, ou estaremos sendo instrumentos de bênção ou pedra de tropeço para outras pessoas. Não precisa abrir a sua Bíblia ainda não, daqui a pouquinho a gente vai, então, eu vou falar aqui alguns textos, tá bom? Mas quando Deus fala para Abrão, né, porque lá em Gênesis 12 o nome ainda era Abrão e não Abraão. Quando Deus fala para Abrão em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, enfim, e depois ele fala, seja você uma bênção. Esse ser uma bênção, irmãos, envolve muitas coisas. E embora o contexto seja outro, irmãos, eu creio que também envolve uma vida que coopere para que outras pessoas encontrem o que nós encontramos. Então, se eu encontrei algo que satisfaz a minha vida, que preenche o meu vazio, né, que é aquilo que eu nunca senti, que eu nunca tive, que agora tenho, eu não posso guardar para mim mesmo, eu tenho que sair por aí, falando, anunciando, né, como aquela mulher samaritana, irmãos. A mulher samaritana é uma mulher que tinha uma vida errada, seus relacionamentos com homens eram relacionamentos fracassados, e ela estava ali com sede, querendo tirar água. Jesus chega, começa a conversar com ela, enfim, entre tantas coisas. Depois que Jesus se revela a ela passa a conhecer Cristo, ela sai correndo para a sua cidade, fala para várias pessoas. Olha que ela tinha uma má fama, ela já tinha tido vários maridos e tudo, mas ela fala para várias pessoas que tinha encontrado alguém que preencheu o vazio da sua alma, e as pessoas foram lá e viram, e também tiveram encontro com Cristo, e depois as pessoas falaram, agora mulher, não é mais pelo que você nos falou, nós mesmos vimos e ouvimos, nós mesmos tivemos a nossa experiência. Portanto, irmãos, o primeiro mau exemplo, você talvez nunca tenha olhado esse texto por esse aspecto que você vai ouvir nesta manhã. É um mau exemplo. Eu não vou falar, ou não vou enfatizar o milagre propriamente, né, onde normalmente as mensagens pregadas focam mais no milagre, que é a mulher cananeia, né, Mateus 15, 21, por favor, agora pode abrir a sua Bíblia. Normalmente as pregações estão olhando para o milagre desta mulher, que vem clamando atrás de Jesus, minha filha está endemoniada, Senhor tem misericórdia. Jesus fala, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela fala, até os cachorrinhos comem das migalhas, e Jesus viu que aquela mulher tinha uma fé enorme, opera o milagre, liberta a sua filha. Este é o grande milagre, mas tem algumas entrelinhas aqui que eu queria enfatizar com os irmãos. Mateus 15, 21. Se você achou, diga amém, meu irmão. Eu vou ler os pares, os ímpares, tá? Os irmãos lerão os pares até o 28, tá? Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, perdão, irmãos, vão lá, o 22, a igreja, e eis, vamos lá, igreja, Senhor, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se e disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Bem alto, igreja. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, me ajude. A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Portanto, irmãos, esse é um texto, né, bastante conhecido. Jesus opera o milagre, a mulher estava desesperada, sua filha endemoniada. A princípio, Jesus não deu atenção a ela, ou não deu atenção que ela, entre aspas, merecia, né? E parece também que o próprio Jesus, a sua atitude estava afastando aquela mulher dele e da bênção, mas ele tinha um propósito. Agora o que eu quero enfatizar é exatamente o versículo 23, a mulher vinha clamando: Senhor, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe responde palavra. Então os seus discípulos se aproximaram e disseram: Senhor, mande esta mulher embora, porque vem clamando atrás de nós. Esta parte do versículo, irmãos, a atitude dos discípulos: Senhor, manda essa mulher embora. Em outras palavras, ela está atrapalhando. Quem sabe eles podem ter falado, não posso afirmar, essa mulher está descontrolada, essa mulher está causando um alvoroço aqui, esta mulher, ela está atrapalhando a nossa missão. Então veja, quando, mal comparando, você chega numa repartição qualquer, com uma dificuldade para ser resolvida, né? Normalmente uma repartição pública, ou até às vezes num banco, né? Particular, privado, ou em uma repartição, você tem um problema para ser resolvido, você quer a atenção daquela pessoa, né? E às vezes a pessoa te atende friamente, né? Volte outro dia, não podemos resolver seu caso, e às vezes basta uma boa vontade, né? Aqueles discípulos, irmãos, eles agiram de forma a impedir aquela mulher de se aproximar. Eles falaram: mande esta mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Eles nem ao menos, irmãos, quiseram saber, né, em detalhes, por que ela estava gritando, qual era o sofrimento dela, o que estava trazendo angústia para a sua alma. Não é verdade, irmãos? Mande esta mulher embora, mande esta mulher embora. Nós sabemos qual foi o desfecho dessa história, né? No final Jesus elogia, como nós lemos aqui. Então Jesus exclamou no versículo 28, mulher, que grande a fé que você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Mas o que nos chama a atenção é a maneira pouco calorosa que a mulher foi tratada pelo discípulo: mande-a embora. Eu tenho certeza, né, que muitas vezes nós não usamos as mesmas palavras dos discípulos quando pessoas estão ao nosso lado, ao nosso redor, pessoas que nós conhecemos há muito tempo, pessoas que nós acabamos de conhecer, pessoas que nós não conhecemos, que vêm precisando de uma palavra, de uma oração. Eu tenho certeza que ninguém fala, que ninguém manda o outro embora, mas às vezes com as atitudes nós fazemos isso. Não fazemos quando não fazemos nenhum esforço para aproximar pessoas de Cristo. Eu acho que a igreja, irmão, de um modo geral, está perdendo um pouquinho esta paixão para trazer pessoas a Cristo. Não é só fazer um convite, é fazer algo mais, algo mais. E sabe por quê, irmãos? Isso custa tempo, não é? Se você tem convidado alguém para estar na igreja, você que está evangelizando alguém, né? Tem alguém aqui que está orando por um amigo, um vizinho, um parente, colega de trabalho? Você tem orado para essa pessoa conhecer a Cristo? Levanta a mão. Agora deixa eu perguntar, quantos aqui tem convidado pessoas para vir à igreja e a pessoa até hoje não veio, já veio e tal, mas você já convidou? Levanta a mão. Isso. Agora a outra pergunta é, além de convidar, você já se colocou à disposição para passar na casa dessa pessoa, marcar determinado horário? Sabe por quê, irmão? Nós somos assim, qualquer dia eu passo lá e te levo para a igreja, ou qualquer dia vai na minha igreja. Eu já procurei, irmãos, o calendário que fica na minha mesa da igreja, aqui no meu escritório da igreja, o calendário que fica em casa, calendário, né, que nos ajuda bastante, que tem no celular. Eu não achei ainda esse dia chamado qualquer dia.
E no meu relógio também não tem qualquer hora, tem 12 horas, né, que dobra, viram 24. Não existe o qualquer dia, nem existe qualquer hora, né? Parece até aquela música popular, né, qualquer dia, qualquer hora, a gente não vai se encontrar nunca. Não vai se encontrar nunca. Então, os discípulos estavam tentando, inconscientemente, irmãos, porque uma coisa, né, vamos supor que eles estivessem protegendo Jesus. De quê? Se Jesus veio exatamente, né, para os perdidos, para os doentes, para os cansados e para os oprimidos. Diferentemente, né, vamos dizer assim, dos reis humanos, das autoridades humanas, que têm que ser protegidas do povo, muito pelo contrário. Né? As pessoas, às vezes, tinham certa dificuldade de se aproximar de Jesus, exatamente porque tinha muita gente ao redor. E uma vez eu ouvi uma cantora famosa, famosíssima, não vou citar o nome dela, ela falando numa rádio, que a mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela já estava muito fraca, muito doente, há 12 anos sofria, estava, né, já morrendo, vamos dizer assim, e ela se infiltrou na multidão e tocou em Jesus. E essa cantora, ela teve a coragem, a audácia de dizer que os discípulos falharam na segurança, porque permitiram que uma estranha tocasse em Jesus. Foi muito infeliz, irmãos. E olha que é uma cantora aí famosa, né? Deixa eu até ver se cantamos essa música hoje, a música dela hoje, acho que não cantamos não. Muito. Então veja só, como se Jesus viesse para ser protegido. Não, muito pelo contrário, Jesus veio para ser, né, tocado, para as pessoas se aproximarem dele. A dificuldade era exatamente porque tinha muita gente, mas todos que se aproximavam, né, de uma forma ou de outra, era abençoado, era tocado, irmãos, era tocado. Então, conduzir pessoas a Cristo envolve tempo, amém, irmãos? Envolve vontade. Tem gente que tem tempo, mas não tem vontade. Tem gente que tem tempo, tem vontade, mas não tem condições. Tem gente que tem tempo, tem vontade, mas não tem saúde. A obra de Deus é diferente, irmãos. A obra de Deus é diferente. Então envolve tempo, vontade e às vezes até recursos. E às vezes até você, sabe, pagar a passagem de alguém, pagar o Uber de alguém, você passar na casa de alguém, você combinar com alguém, amém, irmãos? E é por isso que, sem percebermos, nós estamos agindo como aqueles discípulos, dificultando que os necessitados se aproximem de Cristo. A gente faz o nosso culto, a gente vem para a igreja, a gente tem os compromissos, a gente, sabe, cumpre as nossas escalas, e às vezes fazemos da igreja, do trabalho da igreja, um fim em si mesmo, quando não é. O fim é Cristo, porque dele, mais uma vez, fale comigo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E o segundo propósito é exatamente sermos facilitadores para que outras pessoas conheçam a Cristo, irmãos. Nem todos serão pastores ou missionários ou evangelistas, mas todos podemos ser instrumentos nas mãos de Deus e sermos facilitadores para que as pessoas tenham acesso a Cristo, amém, irmãos? Você crê nisso, irmãos? Eu acho que isso a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade, o nosso paradigma. Então, jamais, né, haja de forma a ser um obstáculo, a ser um impedimento, ou criar um impedimento para que as pessoas conheçam a Cristo. Senhor, mande esta mulher embora. Nem pararam para ouvir o que ela estava precisando. Nem pararam. O segundo exemplo, irmãos, também é de um texto muito bonito. Eu queria que os irmãos fossem em Lucas 18. Nesse exemplo que nós lemos da mulher cananeia, foram os discípulos, os mais próximos de Jesus, que falaram para que Jesus mandasse ela embora. E se Jesus atendesse ao pedido deles, mandaria ela embora e ela não seria abençoada, e a fé daquela mulher não seria elogiada. O segundo exemplo está em Lucas 18, por favor, irmãos.
Lucas 18, também é uma história que eu já preguei várias vezes, você já ouviu várias vezes, você já leu várias vezes, mas vamos olhar com um olhar diferente nesta manhã. Lucas 18, versículo 35. Se você achou, diga amém. Os irmãos vão ler os versículos pares, tá bom? Até o 43. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Bem alto, igreja. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores. Versículo 39, irmãos, diz assim, repitam comigo bem alto: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aqui não diz que eram os discípulos, mas certamente os discípulos estavam envolvidos entre esses que iam na frente. Jesus ia passar por Jericó, ali tinha um homem que estava acostumado a pedir esmolas. Ele, quando ouviu o barulho, né, da multidão que estava passando, certamente fugindo da rotina, que devia ser um lugar pacato, né? Ele devia estar acostumado a receber algumas poucas moedas todos os dias. Quando recebia, não estava acostumado à multidão, a barulho, e ele ouviu e ele percebeu que era muita gente. Então anunciaram que era Jesus que estava passando, e ele então começou a gritar, irmãos: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o versículo 39 diz assim: as pessoas que iam na frente começaram a repreender o cego para se calar. Ora, irmãos, era a oportunidade da vida dele, era a oportunidade que talvez não se repetiria, irmãos, né? Um lugar pacato, um lugar silencioso, um lugar onde ninguém passava. De repente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Emanuel, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Criador dos céus e da terra, né, passou exatamente onde aquele homem estava, e ele começa a gritar, porque entendia que era uma oportunidade, e as pessoas que não eram cegas fisicamente, nem surdas fisicamente, nem tinham nenhum problema mental, vamos dizer assim, né, a grande maioria, nem de locomoção, as pessoas que tinham uma saúde razoável, pelo menos, que estavam bem confortáveis, seguindo a Jesus, gritaram para que aquele homem parasse de gritar, vamos dizer assim, né, porque Jesus estava mais ocupado. Jesus não podia parar a sua caravana para atender um pobre coitado que estava ali, não é? E irmãos, que atitude muito feia daqueles seguidores de Cristo, né? Vemos aqui, irmãos, que muitos começaram a repreender aquele cego. A expressão é exatamente essa: os que iam na frente o repreendiam. Repreender é mais do que pedir para se calar, repreender é forçar uma barra para que ele não atrapalhasse a Jesus. E eram, vamos dizer assim, seguidores, irmãos, seguidores, que queriam impedir aquele homem de ter a oportunidade de ser abençoado. E o final da história também nós conhecemos: o milagre aconteceu, aquele homem foi curado, Jesus perguntou o que ele queria que Jesus fizesse, ele falou: Senhor, eu quero ver. Então Jesus curou, ele passou a ver. Mas a atitude de muitos foi lamentável, irmãos, foi desprezível até. Neste caso,
as próprias pessoas queriam dizer o que Jesus deveria ou não fazer. Então é assim, né? É como se o súdito quisesse mandar mais do que o rei. Voltando ao caso anterior da mulher cananeia, é como se os discípulos quisessem coordenar e ditar a agenda de Jesus, o que ele podia e o que não podia fazer. Não sabe esses empresários de cantores, de atores, de pessoas famosas, jogadores de futebol, eles têm empresários, né, que vão controlar toda a sua vida e toda a sua agenda. Esses luva de pedreiro da vida, né? Tem empresário que controla a sua vida, né? Então diz que hoje você 9 horas você vai se encontrar com fulano, meio-dia você vai almoçar com o empresário, à tarde você vai se encontrar com aquele político, à noite você vai jantar no restaurante tal. Então a vida dele é toda controlada pelo empresário. Isso quando a pessoa atinge um nível, né, de popularidade, de fama, né? Os irmãos estão entendendo. E como se os discípulos e as pessoas que, sabe, estavam seguindo a Cristo, estivessem querendo dizer o que Jesus tem que fazer e não, ou não fazer. Senhor, mande a mulher embora, ela está atrapalhando. E no caso do cego, né, fulano, Bartimeu, não sei se ele sabia o nome do cego, né? Você está atrapalhando, e repreenderam, você não pode fazer isso, você não sabe que isso é Jesus, você não sabe que ele tem mais o que fazer, você não sabe que ele não vai parar para dar atenção a você. Quem é você, irmãos? Quem é você? Quem é você? E às vezes, irmãos, mais uma vez, sem percebermos, estamos também agindo da mesma forma. Que nós não sejamos assim, amém, irmãos? Que nós possamos ser facilitadores para que aqueles que estão clamando por misericórdia possam conhecer a Cristo. Nós nos relacionamos com muita gente, na nossa vida, muita gente. Você talvez nunca mais se encontrou com amigos que você teve na época do colégio, na época da faculdade, ou quando você morava em outro bairro, né? Eu me lembro quando eu era criança faz amizades, né? Você faz amizade com criança, joga bola de gude, brincar na rua. Na época, antigamente se brincava e tal, aquelas crianças, né, e tal. Aí, de repente, a família dos meus grandes amigos de infância se mudavam. Eles se mudavam. Ia para outro lugar, ia morar em Bangu, ia morar em Realengo, ia para Pernambuco. Aí nunca mais a gente encontrava com aquela pessoa. A gente ficava triste, é verdade, irmão? A gente ficava triste, nunca mais. Pessoas que passam a nossa vida. Agora, já adultos, também isso acontece. Colega do trabalho que você trabalhou. Tem irmãos aqui que trabalharam em uma empresa, em uma firma, e você tinha amigos, e depois que ou você saiu dessa empresa, ou esses amigos saíram, você nunca mais encontrou essas pessoas? Hoje em dia é fácil a comunicação através das redes sociais, né? A gente até encontra pessoas com muito mais facilidade, mas não mais aquela proximidade como antes. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes pessoas passam pela nossa vida com os seus dramas, eu estou falando de adultos, tá? Com as suas dificuldades, com as suas angústias. Nós às vezes conversamos sobre futebol, conversamos sobre política, nós conversamos sobre tantas coisas, e às vezes o principal, que é Cristo, a gente deixa de lado. A gente não fala para a pessoa não clamar a Cristo, não buscar a Cristo, mas nós também não fazemos nada para facilitar o acesso dessas pessoas. E o terceiro, né, talvez eu pare neste aqui, é Lucas 19, de 1 a 10. Vamos ver mais um exemplo. A história também é belíssima, irmãos, que é quando Jesus vai para a casa de Zaqueu. Você está em Lucas, né, você está em 18, vá para o 19. Na página ao lado. Lucas 19, de 1 a 10, a igreja vai ler comigo. Aliás, vai ler os versículos pares, tá bom? Acharam, irmãos? Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, a igreja, bem alto, irmãos.
Isso, agora já é o 3 aqui. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Igreja. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Os irmãos? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Todos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, o versículo-chave aqui é o versículo 7, né? Jesus ia em Jericó, ele havia curado aquele cego antes, na mesma cidade, e agora a multidão talvez, né, fosse a mesma, e muita gente querendo ouvir Jesus, porque a fama dele já tinha sido divulgado, e então um homem chamado Zaqueu, de pequena estatura, também queria se encontrar com Jesus, queria ver Jesus. Ele não tinha a mínima ideia do que iria acontecer, ele sentiu que aquele era o momento, sabe, de ele, quem sabe, mudar a sua vida. Só que muita gente atrapalhava Zaqueu se aproximar de Jesus. Ele sobe numa árvore, Jesus olha exatamente para ele, fala para ele descer da árvore, fala que ia para a casa dele. Quando ele fala que ia para a casa de Zaqueu, irmãos, aqui no versículo 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E o versículo 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Olha só, todos, aqui não fala que eram os discípulos, simplesmente, mas os que viram, os que perceberam Jesus pedindo para Zaqueu descer da árvore e falar: Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. As pessoas que perceberam essa atitude de Jesus, elas começaram a falar e a murmurar: pô, mas logo na casa desse homem, logo na casa de Zaqueu, esse ladrão, será que Jesus não sabe que esse homem tem uma má fama? Será que não sabe que esse homem, embora sendo judeu, ele trabalha a serviço do Império Romano e cobra imposto dos seus compatriotas e ainda cobra mais? Pô, logo na casa de Zaqueu que Jesus foi estar, irmãos. Atitude deles. O milagre também é maravilhoso, eu também já preguei várias vezes, você já leu várias vezes a história, né? Agora, por Zaqueu talvez não ter uma boa fama, irmãos, as pessoas não aceitaram o fato de Jesus ir na sua casa. E às vezes nós agimos da mesma forma, irmãos, de forma inconsciente, né? Eu estou querendo fazer os irmãos assim raciocinarem bem, não é uma mensagem já fácil, vamos dizer assim, de ser digerida, não. Você tem que raciocinar bastante e não perder o fio da meada. Muitas vezes nós agimos como aqueles homens, irmãos, que quando viram que Jesus chamou Zaqueu para ir para a sua casa, não está escrito aqui, mas falaram, entre outras palavras: pô, na casa de Zaqueu, esse é um pecador, Jesus tem tanto lugar legal, tantas famílias, né? Jesus foi na casa de Maria, de Marta e Lázaro, que é uma família decente, né, entre aspas, uma família tranquila, uma família crente, né? E lá Jesus foi muito bem tratado, mas na casa de Zaqueu, logo na casa desse homem, desse ladrão, Jesus foi na casa dele. Agimos às vezes da mesma forma, irmãos, quando achamos que alguém é tão pecador que não há mais jeito para ele, né? Às vezes nós falamos algumas coisas, irmãos, que não tem muita coerência. Nós falamos assim: poxa, fulano, ele não bebe, não joga, cuida bem da família, parece até crente. Nós falamos, eu já falei isso muitas vezes. Você já falou? Você conhece alguém assim? Só que essa pessoa não tem Jesus, irmãos. E você pode ficar até
não concordar. Concordar você vai concordar, mas pode ficar até um pouco, achar até um pouco estranho que eu vou falar. Mas o pior dos pecadores, você pode colocar aí o pior pecado e uma pessoa que não mata, nunca matou, nunca bebeu, cuida bem da família, mas se os dois não têm Jesus, são tão pecadores e a alma deles vale tanto para Deus como a de uma como a do outro. E que nós, irmãos, nós às vezes fazemos essa dicotomia, essa separação. Fulano daria um bom crente, poxa, fulano é um bom vizinho, ele daria um bom crente, e aquele outro que é um mau vizinho, também não daria um bom crente? E o apóstolo Paulo não entraria na nossa lista? Zaqueu não entraria na nossa lista? Zaqueu seria um mau crente. A mulher prostituta Maria Madalena não entraria na nossa lista? A mulher samaritana não entraria na nossa lista? Não entraria, irmãos. Às vezes achamos que por levar uma vida muito errada, determinadas pessoas não têm mais solução. Nós, às vezes, não falamos isso, mas nós pensamos, fulano não tem mais solução. Verdade ou não é, irmãos? E de repente, o tempo passa, aquele que você achou que não tinha mais solução, você encontra ele servindo a Deus, numa igreja, buscando a Deus, fazendo a obra de Deus. E às vezes nós colocamos em dúvida se determinadas pessoas, por causa do seu passado, são realmente convertidas. O próprio apóstolo Paulo, quem conhece mais a fundo um pouquinho a história de Paulo, logo no início da sua conversão, ele não era muito bem recebido nos lugares não, irmãos, porque ele tinha uma fama de ser perseguidor dos que eram do caminho, de perseguir os cristãos. Ele tinha uma fama de consentir, e até arrastar os cristãos para serem mortos, O exemplo mais clássico disso é no caso da morte de Estevão. Então ele tem aquele encontro, aquela teofania, aquele encontro com Deus maravilhoso, ele fica cego, Deus manda Ananias ir lá e batizar ele, orar por ele, e não foi logo assim que ele foi aceito na igreja não, onde ele chegava, as pessoas desconfiavam. Agora, eu não estou, os irmãos inteligentes estão entendendo o que eu estou falando, não estou falando de conversão fake, não, é a pessoa que vai para a cadeia, e lá aceita Jesus, é batizado, e através do bom comportamento, e daqui a pouco a sua pena de 21 anos cai para 6 anos, e pelo bom comportamento a pessoa vai para a rua, e é crente, está com Bíblia, e começa a pregar e tal, mas às vezes tudo isso, uma maneira, de ganhar a liberdade, mas a sua vida não foi mudada de fato. Não é isso que eu estou falando da conversão de verdade. Independente da classe social, do grau de instrução, a alma do homem tem o mesmo valor para Deus. Você pode dizer amém? Parece que vai fazer um mês agora, estou caminhando já para o final, tá? Que o Jô Soares morreu, E eu fiz uma coisa, depois eu fiquei pensando, irmão, como é que eu tive coragem de fazer? Às vezes eu faço umas coisas diferentes, Falo para os amigos meus, pastores, eles dizem, Jorge, você é corajoso mesmo. Eu me lembro que acho que há uns 10 anos atrás, eu botei um vídeo aqui do Jô Soares. Quem lembra, irmãos? Alguém lembra? Não foi mentira não, a irmã Leila lembra? Tem mais alguém que lembra? Foi no culto de quarta-feira. Eu botei um vídeo do Jô Soares, ele, se eu não me engano, ele trabalhava no SBT ainda, com entrevista que ele fez. Alguém lembra? A irmã Leila não deve lembrar a entrevista não, Alguém lembra, irmãos? Quem falou? Foi Nelson Ned. Davi nem estava aqui, Davi? Estava iniciando aqui. Foi uma entrevista que o Jô Soares fez com Nelson Ned, irmãos. Nelson Ned, se você perguntar a um adolescente, vai falar, Nelson o quê, pastor? Nunca ouviram falar, Nelson Ned foi um cantor de música popular brasileiro dos anos 70, 80, nos anos 90 ele se converteu. Eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto, tá? Mas ele se converteu de verdade, Ou se converteu, ou não se converteu, E a partir daí ele passou a gravar músicas, evangélicas, músicas bonitas. Final da década de 70, a conversão dele, década de 80, década de 90,
muitas músicas bonitas. Ele, embora não fosse um cantor, ele tinha, né, ele tinha fama, talvez mais lá fora do Brasil do que aqui dentro, mas ele alcançou uma projeção muito grande. Ele era anão, né? Então, com aquela pequena estatura, ele conheceu a Cristo, a sua família também, né? Houve uma conversão na sua família, e ele cantava nas maiores casas de show dos Estados Unidos e da Europa, e lotava, e lotava. E no testemunho dele, ele fala que muitas vezes, depois do show, ele ia para as boates, se envolver com mulheres, regado a tudo quanto é tipo de uísque, conhaque e drogas, irmãos, várias que misturavam. Ele falava e falou abertamente. Se os irmãos quiserem, procure lá no YouTube, os irmãos vão achar o testemunho do Nelson Ned. Não sei se ele chegou a se tornar pastor, mas pelo menos até o final da vida dele, ele manteve o seu testemunho. E assim, falava, porque às vezes você vê alguém que se diz que se converteu, ou um artista, ou um atleta e tal, mas a gente vê que a vida dele continua a mesma. Fala de Jesus, mas continua fazendo as mesmas coisas e tal, mas fala de Jesus. Ainda bota um negócio aqui dizendo 100% de Jesus, mas está vivendo uma vida completamente errada. Como diz aquela frase muito, muito interessante, né? Carregar o nome de Jesus numa camisa é fácil, né? Quero ver carregar no coração, carregar Jesus no coração. Então, o que aconteceu com o Nelson Ned, e eu poderia citar outros aqui, como Deus transforma uma pessoa que, se alguém olhasse para ele, falaria, esse aí não, envolvido em tudo quanto é tipo de drogas, de mulheres, vida errada, né? Falando palavrão e, sabe, e depois as pessoas ficavam admiradas, como é que aquela pessoa mudou tanto de vida. Se qualquer um de nós olhasse para ele antes, a gente ia falar, esse aí não tem jeito, esse não tem solução, esse morreu, né, esse vai morrer assim, vai morrer perdido. Irmãos, vamos olhar com misericórdia, com olhar de misericórdia para aqueles que hoje estão vivendo longe do Senhor, sabe? Aquela pessoa que te incomoda, que inferniza a sua vida, aquela pessoa que você passa lá no seu bairro, está nos bares, está fazendo coisa errada, aquela pessoa que a vizinhança toda sabe da má fama dele, ou numa vida, né, ilícita, né, e a gente não sabe como agir. Às vezes a gente acha que aquela pessoa não tem jeito, né? Vamos olhar com um olhar de misericórdia para aqueles que hoje estão vivendo longe do Senhor, mas que, quem sabe, amanhã poderão estar aqui, amém, irmãos? Está ali na outra igreja, está lá na outra, está ali na igreja do outro lado, está na outra igreja ali, servos do Senhor, que jamais, se essas pessoas serão salvas ou não, compete única e exclusivamente a Deus, mas nós não podemos ser pedra de tropeço, nós precisamos ser canais de bênçãos, para que essas pessoas tenham pelo menos a oportunidade de ouvirem o Evangelho do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Essa mensagem será continuada na próxima semana. Vamos falar sobre mais alguns exemplos negativos, depois vamos entrar nos exemplos positivos, né, bíblicos, de pessoas que foram grandemente usadas por Deus, pessoas que não estavam nem aí o que iam falar, eles queriam ajudar outras pessoas a conhecerem o Evangelho. Eu queria que você agora fechasse seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diante de tudo isso que nós ouvimos nesta manhã, irmãos, a pergunta que nós temos que fazer, cada um tem que fazer para si mesmo: eu tenho sido um instrumento de bênçãos, eu tenho sido um facilitador para que pessoas se aproximem de Cristo, ou eu tenho sido uma pedra de tropeço? Vá para casa meditando. Essa mensagem vai ficar lá no YouTube, no Facebook, você pode depois ouvir novamente, assistir, mas medite no que você ouviu nesta manhã.
Senhor, mande esta mulher embora, porque ela está atrapalhando. No caso da mulher cananeia, no caso do cego de Jericó, eles, sabe, insistiram, eles talvez tenham sido até, irmãos, não violentos propriamente dito, mas eles foram muito incisivos para que ele se calasse. Ele estava gritando: Jesus, filho de Davi. Os discípulos disseram: fique quieto. Muitas vezes com as nossas atitudes nós estamos fazendo a mesma coisa, impedindo pessoas de se aproximarem de Deus. A nossa vida, o nosso mau testemunho, sabe, as mágoas que nós guardamos estão às vezes atrapalhando pessoas a se aproximarem de Cristo. Vamos pedir a Deus para nos ajudar, irmãos. Vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria. Aquelas pessoas que convivem conosco, próximas ou não tão próximas, que ainda não conhecem a Cristo, que nós sejamos instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus. Um minutinho para nós meditarmos na palavra desta manhã, irmãos.